bom momento de bate-papo, de diálogo. E, assim, eu fico até constrangido diante de tanta experiência rica aqui, né? Mas que bom, que bom. Eu acho que eu vou aprender muito mais, mas eu espero também contribuir com alguma reflexão. E eu separei algumas ideias para a gente conversar. Eu separei 3 blocos de ideias para a gente conversar, porque, querendo ou não, nós somos um encontro de espíritas de esquerda, a gente acaba trazer também o que o pensamento espírita traz para a gente e propõe para a gente, né? E como eu estudo muito Kardec, é meu principal campo de estudo, eu vou trazer mais um pouco das reflexões do próprio professor Hippolyte Lyon, que a gente conhece como Allan Kardec, pontuou no seu tempo. Então, nós vamos fazer uma viagem agora, né? A gente vai sair de Exu e vamos lá para o século XIX francês, tá? E vamos fazer um passeio por aí primeiro, para a gente ver como é que a gente tem como situar, que paralelos que dá para a gente fazer, né? E eu comecei levantando essa questão de multigeneração, porque no meio espírita, todo mundo aqui conhece, meu amigo que é evangélico já deve conhecer também, né? Porque isso é tudo tão presente que todo mundo conhece. Então tem essa ideia do mundo de regeneração, sabe? E a gente precisa entender o que é essa ideia no contexto espírita, até para que isso nos alimente de idealismo, né? E eu quero, então, que o meu colega coloque, eu coloquei algumas imagens, né? Então, é o Elias que está lá dentro. Está aqui, ó, está aqui, maravilha, melhora, tá? Então, eu queria primeiro propor que a gente volte um pouquinho para o contexto do século XIX, para a gente entender em que mundo nós estávamos quando essas ideias surgiram. E até para a gente entender o que é essa ideia de mundo de regeneração. Tá? Então, vamos lembrar que isso aqui é uma fotografia. Eu nem sei o que é isso aqui direito, né? Um deles é a pintura, mas o outro aqui parece ser um daguerreótipo, não sei, né? Mas de 1860. Tá? Eu achei muito interessante, porque expressa a época em que a ideia espírita nasce, se estrutura, tá? Era bem esse mundo. E esse mundo que estava sendo virado do avesso por essa maravilha tecnológica do século XIX, que foi o telescópio Leviatã. Uma coisa monstruosa, de 1,82 m de diâmetro de lente. Tá? Isso era inimaginável para a época. Os telescópios da época tinham 50 centímetros no máximo. Tá? E esse aqui tem 1,82 m. Então, isso aqui era um colosso. Tá? E as pessoas estavam empolgadas, porque, gente, imagine que com esse negócio aqui, dava para ver que Júpiter não tinha só aquelas 4 luas. Dava para ver que tinha mais, não se sabia que eram 12. Tá? Mas dava para ver as crateras da Lua. Então, isso aqui foi uma revolução. Tá? Foi uma revolução para a época. Eu fico pensando, se visto o que a gente tem hoje, nossa senhora, 1845. Mas era uma revolução. Esse aqui foi o primeiro trem que rodou naquele anel que circula Paris, tá? E que foi a grande revolução dos transportes na época. O nosso querido professor Hippolyte Lyon, ele inclusive estreou as vias férreas na França, viajando de trem de ferro, né, a incrível velocidade de 60 km por hora na época. Tá? Então, assim, aquilo era uma revolução. Era uma revolução, estava todo mundo encantado. Só para a gente ver o progresso da malha ferroviária, aqui nós temos uma comparação da malha ferroviária da França em 1850 e em 1860, para ver o que era progresso. Até hoje, nós no Brasil não temos parecido com o que a França tinha em 1860. Eu tirei a de 1870 para a gente não ficar com complexo de inferioridade. Tá? Eu não coloquei só 1860. Mas é nessa realidade aqui que Allan Kardec, como nós conhecemos, fez aquela famosa viagem de 1862, visitando várias regiões da França, onde ele fazia parte de trem de ferro e parte de carruagem, tá? Puxada por parelhas de 4 ou 6 cavalos. Então era assim o mundo da época. E isso a gente vai entender o que isso repercute na nossa compreensão. Em 1858, nós temos esse navio aqui, que foi o responsável por passar o primeiro cabo submarino da história da humanidade para transmitir dados. Eu acho isso fantástico. Porque foi em 1858, veja que, enquanto Kardec estava ali fundando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criando a primeira revista de psicologia da nossa história, que era a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos,
primeiro periódico sobre psicologia da história. Esse navio estava atravessando o canal ali da Mancha para poder deixar um cabo que ligaria Paris a Londres, que proporcionaria a incrível façanha de transmitir dados por telégrafo. Aquilo, gente, era que nem um WhatsApp hoje. Era um WhatsApp moderno, né? Então, assim, isso aqui foi uma revolução. Estava todo mundo empolgadíssimo com essas coisas. Imagine que em 1855 já havia acontecido em Londres uma feira mundial, e agora Paris fazia outra feira em 1867, para países do planeta inteiro. Mais de 50 países estiveram representados nessa feira. Uma grande feira comercial que durou mais de 6 meses. Um negócio assim fantástico. Até o Brasil esteve presente nessa feira. Um negócio assim fabuloso. Então, isso aqui tudo... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui tudo mostra para a gente como era o clima da época. Tá? A gente tem que entender que a Europa estava em plena consolidação do movimento que a gente chamou depois de iluminismo. Né? Porque era o período das luzes. As luzes da razão contra as trevas da fé. Então, a gente estava vivendo todo esse momento. Isso era extraordinário. Hegel entendia que a gente estava alcançando o auge civilizacional. Tá? Allan Kardec, nesse contexto... eu acho até que é bom a gente voltar em outros pensadores também. Voltar aí no Saint-Simon, né? Que estava propondo uma nova cristandade que traria um novo mundo, que seria um mundo baseado em solidariedade, em amor ao próximo, em todos os valores que o cristianismo pregava há 2000 anos. Então, assim, a gente vê que o mundo estava em efervescência por essas ideias. É nesse contexto que esse professor francês, autor de livros didáticos em Paris, em Política, Londrina, Rivail, compondo essa ideia do espiritismo, vai também entrar nesse processo de empolgação e falar, gente, esse mundo não vai continuar como está. Isso aqui vai mudar. Vai mudar, o clima de mudança. É só a gente ler a obra kardeciana que a gente vai ver como que a perspectiva que ele estabelece é de mudança. Tá? Se hoje nós pensamos que um novo mundo é possível, naquela época um novo mundo era certeza. Era certeza. Era tanta certeza que um outro grande pensador da época, logo depois, vai dizer que era inevitável a derrocada do sistema capitalista e que depois da derrocada do sistema capitalista, a gente teve o surgimento de uma nova sociedade baseada numa nova forma de organização social. Então, eu chamo a atenção para a gente entender que a ideia de mundo de regeneração ela é uma ideia um pouco milenarista. Né? Um pouco milenarista. Era uma crença que existia de que a gente estaria... mais ou menos aquela esperança que o apóstolo Paulo tinha com a volta de Jesus. Né? Jesus vai voltar, vai estabelecer o reino dos céus sobre a terra. Né? Lá no começo do cristianismo, acreditava-se nisso. Aí depois Jesus não voltou, aí já no Evangelho de João, né, vai ter 1000 anos de reino do príncipe das trevas, mas depois de 1000 anos Jesus volta. E o pior é que Jesus não voltou. Aí, então, vamos marcar para depois. Né? Aí ficaram profetizando a vinda de Jesus aí um bocado de tempo. 1848, salvo o melhor juízo aqui, a Igreja Adventista. Né? Era certeza, agora tinha até data. Jesus voltaria, era aquele dia, porque os cálculos das profecias apontavam aquele dia. Né? E aí todo mundo prepara, e Jesus parece que não atentou, né? E não voltou. Tá? Aí, com base nisso, então, funda-se uma nova igreja, porque, com certeza, Jesus deu um tempo a mais, e isso vai acontecer no futuro. E aí, agora, com os espíritas, é assim, sabe? Seria a virada do milênio, aí não foi, né? O Chico psicografou uma mensagem que eu acho fantástica, né? Previa para os últimos 25 anos ali da virada do milênio, tá? E nada aconteceu. Aí o Divaldo criou a ideia da transição planetária. E aí vem a transição planetária, não é 2000, mas é 2001 com a queda das Torres Gêmeas. Aquilo foi um marco. E nada. Depois o tsunami, nada. É 2012, nada. 2019 é data limite, nada. Né? Então, gente, nós no meio espírita, mais do que nunca, e talvez a gente tenha um desafio de dizer isso para a sociedade.
Não adianta a gente ficar esperando a volta de Jesus. Né? Porque não é esse o significado da mensagem do Evangelho. Não é esse o contexto, esse mundo. Ou será mudado por nós, ou não será mudado. Né? Então, acho que isso é o primeiro ponto. E por isso que eu notei aqui, olha, que nós temos alguns paradigmas que a gente vai ter que reconstruir. Enquanto movimento espírita, enquanto sociedade, não sei como é que é isso. Tá? Mas a gente vai ter que reconstruir. Porque, do mesmo jeito que existem paradigmas científicos, existem paradigmas religiosos também. Existem crenças que elas se estabelecem, se tornam tão arraigadas, que elas passam a condicionar a nossa ação. E aí, se a gente não tiver o entendimento adequado disso, a gente fica preso nessas referências e a gente não consegue perceber os movimentos que surgem. Então, o primeiro grande desafio que nós temos, eu entendo que talvez seja o maior deles, e nesse sentido, eu parabenizo o trabalho de vocês, né? E porque o grande desafio que nós vamos ter é superar os argumentos racistas que existem dentro das próprias religiões. E aí isso é muito sério. O meu amigo sabe que a gente tem as explicações lá que associam, né, Exu a demônio, né, que é uma maneira conveniente de estabelecer rótulos que funcionam muito bem do ponto de vista comunicacional. A gente tem o problema de que a teoria sobre a qual Allan Kardec se baseou para explicar o processo evolutivo da humanidade era uma teoria lá de 1848, de dois autores que estruturaram cientificamente o racismo para explicar o funcionamento do mundo. Isso aí, as pessoas metem o pau em Kardec, eu quero dizer, olha, gente, tem muita gente melhor que você meter o pau. Tá? Porque, pelo primeiro menos, ele era humanista, ele entendia que todos eram iguais. Apesar das diferenças de nível espiritual, segundo ele entendia, de evolução, mas todos tinham o mesmo direito. Né? Porque se você for ler o que Darwin escreveu, é horroroso. Se a gente for ler o que Kant escreveu, o que Hegel escreveu, o próprio Marx, né, que já era bastante avançado, com as escorregadas. Então, gente, esse era o pensamento da época. E, por incrível que pareça, ele está muito bem enraizado até hoje. Até hoje. A gente tem um desafio de desconstruir essas ideias. Porque essa inferiorização do outro, tendo em vista a sua exploração, ela não foi superada. Ela não foi superada. Hoje nós temos aí a questão dos povos indígenas, marco temporal. Tá? É uma aberração. As pessoas que terem que lutar para defender o espaço em que eles sempre viveram, porque o invasor chega e quer estabelecer o direito de tomar as suas terras, ainda hoje. Sabe? Então, assim, 500 anos passados, nós estamos discutindo essas questões. Então, nós temos um desafio muito grande a superar no campo da religiosidade. Porque ou a gente muda essas explicações de cunho religioso, que falam mais forte ao coração das pessoas simples, como você disse, ou das pessoas desesperadas, ou a gente muda isso, ou a gente não consegue forças para fazer depois as transformações políticas que são necessárias. Então a religião ela tem um papel muito maior do que a gente imagina, porque ela que alimenta esse ideário. Né? É o padre lá na igreja falando e repetindo essas coisas sempre, é o pastor na sua igreja, é o dirigente, o palestrante espírita repetindo isso no centro espírita. Então, eu cobro isso, eu falo para as pessoas, falo, olha, gente, a gente repetir essas aberrações numa palestra espírita, isso devia resultar na tornozeleira. Gente. Sabe, porque isso hoje é crime. Esses dias eu dei uma cutucada, o meu sogro é evangélico e o pastor, a gente sempre colocava o meu sogro para assistir as pregações, e um dia eu fiquei assistindo com o meu sogro, eu fiquei tão horrorizado, uma pregação tão homofóbica, e nós temos pessoas na nossa família que são LGBT. Nós temos uma sobrinha, que ela é casada com uma outra mulher. Né? Então, um dia ele foi lá visitar, eu falei, olha, pastor, eu quero lhe dizer que eu não vou mais ligar a televisão para o meu sogro assistir sua pregação. Porque eu acho a sua pregação ofensiva com a nossa própria realidade familiar. Eu falei para ele. Né? Ela é ofensiva contra nós. Se a sua Bíblia te autoriza a fazer esse tipo de agressão, de violência,
contra pessoas que, por natureza, são diferentes de você, então tem algo errado com a nossa religiosidade. E, infelizmente, as religiões são o principal ponto de cultivo dessas ideias. LGBT-fóbicas, racistas, xenofóbicas. Nós vimos esse dia um grande nome do meio espírita defendendo que a solução para os povos indígenas do Brasil seria a sua integração à sociedade. Isso tem nome, gente. Isso é branqueamento, isso é genocídio cultural, isso é tudo. Tá? Colonização ainda, resquício da colonização 500 anos depois. Tá? Então, assim, é extermínio dos outros povos. É colocar para eles assim, olha, vamos integrá-los na nossa sociedade, a gente já pega as terras deles, as riquezas que eles têm, tudo, já bota isso no nosso bolso e eles ficam fazendo parte da ralé do nosso povo. Então, assim, esse tipo de ideia, que infelizmente é a religião que ainda alimenta, talvez seja o nosso principal desafio para superar. Né? E aí, eu quero chamar a atenção que hoje a gente tem sim que falar muito alto e muito bom tom, que a África não é o que pensam dela, que lá é o berço da sociedade humana, sabe? Que foi de lá, a primeira universidade veio de lá, né? Nós temos que dizer que o Brasil já existia antes de Cabral chegar aqui. Nós temos que mudar as nossas teorias, nossas explicações de mundo. Eu acho que o trabalho que faz já é muito bom nesse sentido. Eu até ainda apontei uns pontinhos que eu falava assim, olha, tem mais coisa que podia ser dita, mas talvez até o espaço e as condições sejam limitantes, né? Mas nós temos que chamar a atenção para essa realidade que está posta e que hoje a história contada a contrapelo nos desperta para isso. Nós temos que chamar a atenção, eu até botei esse livrinho do Alberto Costa que eu adorei, maravilhoso, né? Nós temos que chamar a atenção para dizer que outros modos de organização social já existiam. E, inclusive, segundo os nossos amigos David Weinberg e David, o xará dele lá, Greber, eles, naquele livro extraordinário que chama Nova História para a Humanidade, eles, inclusive, apontam elementos da literatura, da filosofia francesa, que mostram que os filósofos iluministas franceses, quando se inspiraram para criar uma proposta de democracia para a Europa, eles não estavam se inspirando na Grécia Antiga. Pelos comentários que eles fazem, a grande fonte de inspiração foram os povos europeus na América do Norte, tá? Que já tinham sociedades altamente organizadas do ponto de vista de modelos democráticos, com cidades maiores que Londres do que Lisboa. Então, nós vamos ter que mostrar para a nossa sociedade, para os nossos movimentos religiosos, para o público que assiste palestra espírita, vamos ter que convencer nossos palestrantes espíritas, nossos pregadores evangélicos, padres, de que nós não podemos continuar repetindo histórias que não se sustentam mais. Nós temos que reformular o nosso discurso. Né? E aí nós temos que mostrar que há hoje alternativas para esse mundo capitalista que a gente acha, né, que seria a única alternativa. Tá? Já existiram povos anteriores aqui com grandes estruturas. A China foi um povo que conseguiu resistir à dominação colonizadora e que mostrou que é possível se não houver essa dominação. Tá? Porque em não havendo, eles conseguindo resistir, eles mostraram ao mundo do que eles são capazes. Se os nossos povos originários das Américas tivessem conseguido resistir, talvez hoje nós tivéssemos outra China aqui. Então a gente tem que corrigir essas referências. Esses dias um colega espírita veio falar para mim, você quer dizer, Elias, que os indígenas são tão evoluídos quanto nós? Né? Você acha que vocês se comparam ao Yanomami? Né? Eu falei, peraí, meu amigo, você está pegando o caboclinho que apanhou, está todo ensanguentado lá no chão, está querendo comparar agora com quem bateu? Nós estamos falando depois de 500 anos de surra. Tá? A gente não está pegando igual ao 1500. Se a gente pegar igual ao 1500, era todo mundo igual, não tinha diferença não. Aliás, talvez a diferença fosse para o contrário. A superioridade europeia era militar, não moral, como se pensa. Tá? Então, tudo isso a gente tem que começar a reformular. Sabe? A gente tem que entender que hoje tem gente que está tomando a liderança do mundo porque conseguiu resistir. E aí, a história poderia ser inteiramente outra. A gente tem que entender que a própria história do Evangelho que a gente conta, ela tem que ser reformulada. E aí nós temos um desafio. Tá? Porque um desafio é a questão da teoria racista, o outro é do Jesus histórico.
Porque nós estamos saturados de um Jesus que é teológico, que é irreal, que é construído a partir de lendas, a partir de projetos políticos de poder que usavam a religião para se estabelecer. E que se distanciam daquele Jesus que é histórico e que foi o Jesus que deixou uma mensagem tão transformadora que atravessou os séculos. Então a gente sai da ideia e passa para os mitos, para as lendas. Então nós temos um outro desafio de construção muito grande que eu não faço ideia de como ele se dará. Mas que nós temos que fazê-lo, porque ele não vai acontecer de graça. Como a gente viu, nós estamos assim diante do desafio de construir essa opção. E eu quero chamar a atenção, por fim, para a gente terminar, para algumas diretrizes que nós não podemos perder de vista. Primeiro, os nossos movimentos religiosos, como regra, e graças a Deus que são assim, eles têm um compromisso com o projeto de paz. São movimentos pacíficos. O Espiritismo tem um compromisso com a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Essa é uma referência para todos nós. E mesmo as religiões não cristãs, elas têm um compromisso com a paz. Porque a gente sabe que a paz é a base para uma vivência harmoniosa para toda a humanidade. A gente está vivendo aí essas situações que a nossa colega aqui apontou de guerra, e a gente sabe que isso é desastroso, sobretudo para os mais frágeis. Então, nenhum de nós quer guerra. Por outro lado, o fato de nós não querermos a guerra não significa que ela não venha a acontecer. Lá no Livro dos Espíritos, uma questão que é muito importante, quando Kardec pergunta lá para os... Né, eu, depois do meu estudo de mediunidade, eu falo assim, ele perguntou para os médiuns, tá, gente? Né? E os médiuns, entendendo que estavam respondendo por espíritos, né, e eu não tenho como garantir se estavam ou não, né, a gente tem as limitações do processo mediúnico que a gente precisa considerar, né, hoje é impossível a gente ignorar isso. Então os médiuns responderam, olha, a guerra é necessária para que o próprio progresso aconteça, para que a liberdade se estabeleça, para que o progresso aconteça. Então, às vezes, a guerra é inevitável. Então, estou tocando nesse assunto, porque nós estamos aqui em século XXI, você comentou muito bem as guerras que a gente está vivendo hoje, mas segundo o Papa Francisco, ele entende que a Terceira Guerra Mundial já começou. E quando a gente escuta autoridades dos Estados Unidos falando que o próximo inimigo é a China, e que essa guerra já é considerada inevitável, né? Eu gostei muito da resposta do primeiro-ministro chinês, quando ele diz assim, olha, se vocês quiserem a opção do diálogo, nós preferimos. Mas se vocês acharem que a melhor opção é a guerra, nós estamos prontos. Olha, que interessante, né? Gostei da resposta, tá? Mas a opção do diálogo é a primeira. Então, assim, eu acho muito interessante ouvir o Pepe Escobar quando ele diz assim, olha, que o império não vai cair sem resistência. Como um bom cowboy, ele vai morrer atirando. Então, ao que tudo indica, nós já estamos, sim, o Papa Francisco tem razão, já vivendo, assim, o alvorecer de uma Terceira Guerra Mundial. E aí nós temos que ter muito cuidado, de novo, porque o nosso compromisso de ser pacifista, a gente, às vezes, tende a fazer a leitura equivocada da história. E aí eu tenho muito receio que a gente tenha a mesma dúvida que os religiosos tiveram na época da Comuna de Paris. Porque a Comuna de Paris foi isso. Foi a culminância daquela esperança toda. Tá? Aquela esperança que Kardec imaginava que estava por um fio, tá lá naquela comunicação com Hahnemann, em Obras Póstumas, na Revista Espírita, né? que o mundo de regeneração nasceria dos escombros daquela catástrofe que estava sinalizada naquela época. E a catástrofe que estava sinalizada naquela época se materializou na Comuna de Paris. Né? Um ano depois, menos de um ano depois da morte de Kardec, a França entra num colapso total, a Prússia invade a França, domina, os operários resistem, porque o governo já tinha desistido. As forças, os operários é que vão enfrentar os prussianos que agora estavam tentando dominar e vão dizer, aqui vocês não entram. E quando eles resistem, fazem barricadas, é maravilhoso o filme, alguns filmes que expressam a época, como aqueles que retratam os miseráveis, né? Reproduzem com muita fidelidade, o livro reproduz com muita fidelidade naquele momento. Então, assim, são os operários que vão para frente de batalha e falam, aqui não.
E é muito interessante que a elite econômica já tinha abandonado Paris, porque eles viram que não tinha mais o que fazer, já estavam invadidos, eles só fugiram. E quando os operários tomam conta da situação, colocam as fábricas para funcionar novamente, organizam, no prazo relâmpago de 72 dias, eles conseguiram botar Paris funcionando de novo e tudo nos lugares. A hora que o pessoal viu aquilo e falou, não pode. Não pode. Isso não pode ser aceito. Então é muito interessante que aí nós vamos ver todas as forças de conspiração se voltarem contra o operariado, aliciar pessoas externas, contratar soldados, mercenários e etc., para vir fuzilar, massacrar mais de 20 mil homens, mulheres e crianças, para que não houvesse a possibilidade de construir um mundo novo possível. Então a gente tem que estar atento que o mundo continua o mesmo nesse sentido. O cenário que se coloca para nós hoje continua sendo desafiador. Não nos iludamos que as coisas vão acontecer de maneira fácil, porque não vão. As resistências são muito grandes. Né? E aí eu chamo a atenção para uma música, quando você falou aí da nossa solução política, eu acho muito importante ter isso claro para nós. E aí eu volto de novo no professor Hippolyte lá, né, Allan Kardec, quando ele fala assim, que o nosso desafio é formar uma maioria consciente. Né? Formar uma maioria consciente. Então, ele acreditava que pela educação a gente conseguiria formar essa maioria. Ele não tinha ainda uma sociologia que lhe mostrasse que a própria educação está a serviço do capital hoje. Ele não tinha essa perspectiva. Então, hoje nós entendemos que o desafio é ainda maior do que ele pensava. Mas o desafio da conscientização para que a gente forme uma maioria, porque o nosso mundo é dividido, ele faz assim, uma simplificação em 3 blocos. Vamos dizer assim, que a gente tem um bloco aqui de vanguarda, que é representado por 25 a 30, 30 e poucos % das pessoas. E nós temos um bloco de retaguarda, que é o conservadorismo, que também está representado por uns 25 a 30, 30 e poucos % das pessoas. A gente vê isso claramente pelo resultado da eleição. Né? Das 2 últimas, pelo menos, isso ficou muito evidente. Tá? E ele vai dizer assim, olha, a grande questão é esse miolo aqui do meio. Porque nesse miolo aqui do meio são as pessoas que podem ser convencidas para o lado de cá, mas também podem ser convencidas para o lado de cá, porque elas não conseguem compreender com propriedade essas questões. Então, o nosso grande desafio é fortalecer esse campo que se considera consciente e conseguir aliados nesse campo de indecisos, para que nós possamos formar, no mínimo, a maioria que seja capaz de, aí sim, transformar as instituições sociais, promover as mudanças necessárias no aparato legislativo, no sistema educacional, nas nossas políticas públicas, no aparato institucional que dá sustentação ao funcionamento da sociedade e à reprodução da cultura. Então, se a gente não for capaz de fazer isso, nós não conseguiremos viabilizar as transformações necessárias. Então, eu gosto quando você fala na questão do caminho político, que é por aí, né? Mas também sem que a gente perca a perspectiva de que nessa disputa política nós vamos ter um momento que talvez a gente seja chamado a escolher lado e muitas vezes uma situação de extremo desafio. Porque nós temos que convencer as pessoas, inclusive, de que, por exemplo, uma situação muito simples. Vamos pegar aí a guerra Estados Unidos-Ucrânia. A tendência foi as pessoas censurarem a Rússia. Né? E poucas pessoas conseguiram perceber que até aquele movimento da Rússia já era pressionado por um OTAN. Então, assim, não é uma situação de leitura simples. É muito mais fácil convencer que a Rússia é o demônio do que perceber que tem o OTAN por trás dessa movimentação em torno da Ucrânia. É muito mais fácil. A mesma coisa a gente viu na Palestina. Tá? O problema é o Hamas. O problema é o Hamas, que é terrorista. Israel está se defendendo. Ele está matando 40 mil pessoas porque foi necessário, porque o Hamas entrou lá e fez um estrago, que morreram mais de 1.000, sem contar que muitos desses que morreram foram mortos pelas próprias forças israelenses na tentativa de acertar o pessoal do Hamas. Né? E aí saem aqueles horrores, crianças decapitadas, etc., porque a linguagem da comunicação ela é muito mais poderosa que a linguagem militar hoje. Então, as pessoas não conseguem fazer essas leituras. Elas não conseguem.
Aí, quando elas não fazem essas leituras, elas tomam o lado do opressor. Então, é outro trabalho muito delicado e complexo que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer nas nossas casas espíritas, a gente vai ter que fazer nas nossas igrejas evangélicas, a gente vai ter que fazer nas igrejas católicas, nos terreiros. Porque é a religião que alimenta esse universo. Então, a gente tem esse desafio, e aí que eu chamo a atenção para o último ponto, então, que a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente não tomar cuidado, nós ficamos conversando para as nossas bolhas. A gente conversa só entre nós. A gente tem uma linguagem que é própria, a gente tem um argumento que é próprio, e a gente odeia os haters que entram lá nas nossas redes sociais só para xingar a gente, para falar mal da gente, para desgraçar com a vida da gente, jogar o nosso moral lá embaixo. Mas são esses haters, são eles que vão furar a bolha. Então, se a gente não for capaz de conversar com essas pessoas, a gente não consegue sair das nossas bolhas para estabelecer um contato com essa zona intermediária que está aqui no meio e que é quem precisa ser convencido. Então, a gente tem um grande desafio que começa, inclusive, por nós, de aprender a conversar com essas pessoas. Eu estava vendo ontem um professor falando de quanto que a direita soube moldar o discurso de maneira rápida e fácil para chegar facilmente às populações menos esclarecidas. E o quanto nós, esquerda, temos dificuldade nisso. Então, a gente tem que fazer um trabalho de aprendizado, de autoeducação. Autoeducação para comunicação, autoeducação para tolerância, para aprender a conviver com o agressivo. Né? A gente vai ter que aprender a conviver com o intolerante. Não para admitir a intolerância dele, mas para alertá-lo quanto à impropriedade da intolerância que ele carrega. E apresentar alternativas. Né? E neutralizar o discurso dele se necessário. Então, assim, a gente tem muito desafio para fazer. E eu entendo que o campo da religião é o campo da mais extrema importância, porque é ali que se fomenta essas crenças, é ali que se fomenta essas explicações de mundo, sabe? E somos nós que temos que dar jeito nisso. Muito obrigado.